Graça e paz, aqui quem fala é o Pastor Rui. E hoje eu queria falar de um tema bem interessante, um mito, umas bobagens que eu escuto, né? Tem até alguns especialistas, quando vão falar de tradução por equivalência dinâmica, eles dão a entender o seguinte, eles falam corretamente, nesse sentido que nenhuma tradução pode ser traduzida de maneira automática, só substituir uma palavra por outra no idioma. E eles dão a entender que as Bíblias por equivalência formal elas são assim. O primeiro mito que a gente já viu em vídeos passados é que a CF não é difícil. Agora tem um outro mito que alguns youtubers vão falar que as bíblias por equivalência formal basicamente só trocam as palavras do original para a nossa língua e botam ali e fica incompreensível. E isso é uma maneira robótica e mecânica de você traduzir. E eles estão certos, não se pode traduzir assim. Né? Tanto é que aqui a introdução da Bíblia de Estudo NVI vai dizer o seguinte, né, que, cadê aqui? Ah, com toda certeza, para muitas pessoas, essa tarefa parece até muito simples. Tal opinião, porém, está longe da verdade. O que ele está dizendo? Que traduzir não é fácil. Né? Acreditam alguns que cada palavra do hebraico ou do grego encontra um vocábulo equivalente em português e nos demais idiomas. Portanto, bastaria trocar as palavras da língua original pelos vocábulos em português para vermos encerrada a tarefa de tradução da Bíblia. Quem sabe, pensam alguns, um bom programa de computador até possa fazer isso. Infelizmente, isso não é verdade. O fato é que a tarefa de tradução é muito complexa e eles estão certíssimos. Só que eles vão entender, especialmente esses youtubers que são especialistas em tudo, que as Bíblias por equivalência formal, o que é uma equivalência formal? Uma tradução que procura traduzir palavra por palavra, verbo por verbo, substantivo por substantivo. E aonde houver necessidade de acrescentar palavras, utiliza-se o itálico para indicar que aquela palavra não está no texto original. Mas eles vão entender, esses especialistas, alguns youtubers, que as traduções por equivalência formal, elas são robóticas, porque o trator só pega uma palavra por outra e coloca ali e deu. Na verdade, isso não é assim. Eu peguei um artigo aqui da Sociedade Bíblica Trinitariana da Espanha, e outra lenda, os eruditos não gostam, não usam, não tem nenhum erudito que usa o texto recebido, né, e apoia o texto recebido, e é já um debate fechado nas academias, porque os eruditos, gente, ó, quem é que traduz na Sociedade Bíblica Trinitariana, que está mais em 40 países, né? Quem é que está no comitê de tradução de cada país, né? São eruditos ou são o quê, com todo respeito? São estivadores? São camponeses que estão lá? Quem é que está lá? Né? No comitê de tradução da Sociedade Bíblica Trinitariana em mais de 40 países que ela manda Bíblias e tem sede, acho que em 4 ou 5 países. Né? Quem é que está lá? São eruditos? Quem são? São jogadores de tênis, são jogadores de hóquei, são jogadores de vôlei. Quem é que está lá? Né? Então essas bobagens, não tem nenhum erudito, aí o erudito do YouTube, ele com certeza ele sabe tudo. Né? Alguns, né? E alguns eruditos até que trabalham em tradução colocam essa lenda que equivalência formal é robótica, mecânica. E a gente vai ver nesse artigo da Sociedade Bíblica Trinitariana da Espanha, que não é assim. Eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente poder verificar isso. Deixa eu botar aqui no artigo, a gente vai lendo o artigo e eu vou explicando. Né? Às vezes acostuma-se pensar que a equivalência formal foi um método criado especificamente para a tradução da Bíblia, mas não é. O que ele está dizendo aqui? Que as traduções na história basicamente foram feitas por equivalência formal. Equivalência dinâmica era algo desconhecido até meados do século XX, quando foi criado por Eugênio Nida, né? Onde propôs que a principal coisa ao traduzir o idioma de origem é o pensamento equivalente ao idioma destinatário que pode entender. Então, o que ele entendia? Para você traduzir, o importante não é as palavras, e sim o pensamento. Então, nós traduzimos pensamentos. Eu acho isso um pouco esquisito, porque você não sabe o que o autor pensou, só o que o autor escreveu. Né? Agora, é interessante que esse tipo de tradução, que é muito comum nos métodos de tradução da Bíblia hoje em dia, equivalência dinâmica, que você não traduz palavra por palavra, mas sim o pensamento, a ideia do autor,
né? Você não usa isso para o mundo secular. Você não vai traduzir O Senhor dos Anéis assim. Você não vai traduzir Harry Potter assim. Você não vai traduzir As Crônicas de Nárnia assim. Você não vai traduzir Don Quixote de la Mancha assim. Você não vai traduzir Shakespeare assim. Claro, você vai atualizar palavras, só que essencialmente o método será um método de tradução por equivalência ah, formal. Né? E algumas suposições errôneas que se tem é que o método de equivalência formal é uma tradução automática, que é palavra por palavras, como certos programas de computador fazem. Eu não sei quem viu o artigo de quem, mas o artigo da Trintariano já refuta a introdução da Bíblia Estuda NVI, né? Fazendo parecer então uma tradução robotizada. Se assim fosse verdade, a tradução bíblica seria uma tradução, um texto tosco, pouco compreensível e sem sentido para a língua receptora. Mas não é verdade. Por quê? Porque a Corrigida e Fiel, e no caso do artigo original, a Reina Valera, que é uma tradução por equivalência formal, é perfeitamente compreensível para o público de língua portuguesa. E para mostrar isso, a gente pegou 3 exemplos, onde era impossível traduzir literalmente de maneira robótica, como eles acusam a, a tradução por equivalência formal, e foi necessário fazer ali uma equivalência dinâmica. Agora, olha, notem a diferença. Uma coisa é você traduzir pontos dessa maneira, onde é absolutamente necessário, e outra coisa é você traduzir a Bíblia inteira dessa maneira. Então, uma coisa é você traduzir pontos de maneira não literal, porque seria incompreensível para a língua receptora, a nossa língua. Outra coisa é você traduzir a Bíblia inteira assim, quando não tem necessidade. Então a gente vai ver que é mentira que as traduções por equivalência formal traduzem palavra por palavra no automático sem se preocupar com a língua receptora. Uma tradução por equivalência formal é mais difícil que dinâmica. Por quê? Porque você tem o compromisso de ser fiel à palavra, não só o suposto pensamento, mas entendível à língua que vai ler. Então a gente vai ver aqui 3 exemplos. Primeiro, lá em segundo João 1,12, né, falando boca a boca ou cara a cara. Em segundo João 1,12, o apóstolo João diz que espera ir falar com um grupo de crentes no futuro boca a boca. Em grego está literalmente estoma pró estoma, boca a boca, né? Agora, como é que a CF vai traduzir? Tendo muito escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ter convosco e falar face a face. Então, a acusação que eles vão traduzir de maneira robótica é mentira. Entendeu-se que boca a boca, falar boca a boca, né? Até aí eu ainda acho que era compreensível, mas a maioria das pessoas não entenderia e traduzir então por face a face. Então é mentira que a Corrigida e Fiel e as bíblias de equivalência formal, como a ARC realmente é um pouco mais difícil, mas é mentira que elas são traduzidas de maneira robótica. Isso não é verdade. Aqui há um dinamismo no texto, aqui há uma equivalência dinâmica aqui no texto. Agora, é diferente traduzir passagens pontuais assim e a Bíblia inteira assim. Ninguém advoga que você vai conseguir traduzir tudo de maneira literal. A gente sabe disso. Então a acusação é mentirosa sobre nós que defendemos equivalência formal. A gente defende equivalência formal porque entendemos que é o método que mais respeita a inspiração verbal. E é o melhor método. Quando eu escrevo um texto, eu quero que você traduza aquilo que eu escrevi. Traduza, não que você interprete só, sem traduzir e tente compreender meu pensamento. Eu quero que o leitor compreenda, que ele julgue, que ele interprete. Um outro texto está lá em Êxodo 28:41, que no literal seria preencher mãos. Em Êxodo 28:41, encontramos uma expressão hebraica masculino que é et yadake, yad, que é literalmente encha sua mão. Ele está falando de Arão, sacerdote, e seus filhos, sobre como eles deveriam ser consagrados para o serviço de Deus no tabernáculo da reunião. Agora, como é que a CF vai traduzir em Êxodo 28:41? E vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também seus filhos, e os ungirás e consagrarás, e santificarás para que me administrem o sacerdócio. Encher com a mão aqui ficou consagrar, porque encher com a mão ficaria ininteligível para a nossa língua, para a língua receptora. Outro texto aqui que a gente vê que a acusação é mentirosa, não é de forma automática, é muito difícil traduzir por equivalência formal, porque você procura sempre respeitar a palavra original, e quando ela é ininteligível para a língua receptora, você então você traduz de uma maneira que expressa a ideia do autor, mas em pontos.
algo pontual, não é o texto inteiro, porque o texto inteiro não precisa ser assim. Tem pontos difíceis em cada língua, mas nem todos os pontos de toda a língua é difícil para outra língua. Né? Um outro texto, que é Êxodo 34:6, diz o seguinte, deixa eu tirar aqui, botar aqui para o ladinho a tela. E passando, pois, o Senhor, perante ele clamou, o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio-se em irar e grande em beneficência e verdade. A conhecida passagem de Êxodo 34:6, onde temos que Deus é lento para se irar, tardio para se irar, literalmente em hebraico é arek ap, nariz comprido. Mas, obviamente, não podemos traduzir essa forma. O idioma dá a imagem de uma pessoa irada que respira com agitação ou de alguém que dá um suspiro profundo, não se pode saber com certeza. Mas podemos chegar a uma aproximação de que seria a imagem de Deus irado, que, por sua grande paciência e bondade, não descarrega seu justo castigo no homem imediatamente, mas suporta com paciência e dá-lhe tempo para se arrepender. Portanto, é interpretado como lento para a raiva ou tardio em irar-se. Novamente, foi necessário ali não traduzir de maneira literal, mas são pontuais. A acusação que eu vejo alguns youtubers, né, que sempre citam os especialistas, as passagens, nunca mostram, né, porque tem passagens, mas nunca mostram. Eu estou mostrando, olha, é mentira que uma tradução por equivalência formal sempre vai traduzir de maneira literalista e para deixar incompreensível. Não, ela tem compromisso com o leitor, só que ela tem compromisso com o autor, né? Então, 3 passagens aqui, uma amostragem de 3 passagens, onde a gente vê que nem sempre a corrigida fiel vai traduzir de maneira literalista. Onde não é possível o entendimento na nossa língua, ela sim vai usar um termo que a gente possa entender, mesmo que ele não reflita literalmente a palavra que está no texto original. Porém, a ideia ficará. Isso é equivalência dinâmica? Na passagem em si, mas não na Bíblia inteira. Não na Bíblia inteira. Então, eles sempre dão um exemplo lá, mas no português, pois não, né? Viu? Não podemos traduzir literalmente. Não, isso só significa que você não pode traduzir literalmente essa passagem, essa palavra, essa frase. Você quer lá comigo? Você pode fazer isso para mim? Pois não, viu? Olha como não podemos traduzir literalmente. Não, não. Olha como não podemos traduzir literalmente para o inglês esta palavra. Não significa que nós não podemos traduzir literalmente outras frases, outras palavras e até sequências inteiras. Isso é uma desonestidade intelectual ou burrice. Né? Então, existem elementos em toda língua que você não pode tomar literalmente para outra, isso é óbvio. E existe, na sua grande maioria, os elementos que você vai tomar literalmente, você vai traduzir literalmente. Isso é uma tradução por equivalência formal. E onde não for possível, você vai colocar itálico. Né? Onde você tem que acrescentar palavras, você coloca itálico. Onde você tem que traduzir assim, não tem jeito. Não dá para botar o senhor tinha nariz grande, você coloca tardinho, irasse. Então, vou ler aqui o final do artigo para a gente. Respeitando as palavras da língua original da Bíblia. Demos apenas 3 exemplos de equivalência das muitas que existem, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Reina Valera ou na Almeida Corrigida e Fiel, ou na King James, ou na Almeida Revista Corrigida. Percebemos que o argumento de que as Bíblias traduzidas por equivalência formal não são compreensíveis é um mito, é uma mentira, e na minha opinião eles nem leem. A equivalência formal tenta resgatar todas as palavras da língua original do texto bíblico, sejam elas palavras pesadas como substantivos, verbos ou adjetivos, bem como pequenas partículas como preposições, conjunções ou artigos. Na equivalência formal, cada palavra conta e cada vez que uma equivalência for feita, será apenas em caso de extrema necessidade, como, por exemplo, certos idiomas ou expressões que podem perder o sentido para o leitor da tradução. Então, quando a gente vai usar uma equivalência, não uma tradução literal de uma palavra, você vai usar em extrema necessidade, não na Bíblia inteira. Né? Por isso, em nossa sociedade, temos um ditado que se refere ao que diz respeito à tradução bíblica. O mais literal possível, tão livre quanto necessário. Então, olha, outro mito cai. Não, a sociedade bíblica trinitariana ela é doida, ela vai traduzir literalmente mesmo que não faz sentido. Bobagem. O mais literal possível, tão livre quanto necessário. O que temos em nossas mãos não é qualquer texto secular, mas a santa palavra de Deus. Se a inspiração verbal da Bíblia for acreditada, a igreja hispânica ou de fala portuguesa faria bem sempre em apoiar traduções literais para uso congregacional. Porque se Deus inspirou cada palavra, e Deus não inspirou pensamentos, mas palavras, e essa tradução é a crença histórica do protestantismo, né, dos batistas, metodistas, presbiterianos, luteranos, por aí vai, nas grandes confissões de fé, se Deus inspirou cada palavra, a inspiração é verbal, plena,
Então, a equivalência formal deve ser usada, não a equivalência dinâmica. Por quê? Porque Deus não inspirou pensamentos, Deus inspirou palavras, e as palavras devem ser traduzidas sempre que possível. Então, um recadinho aí para vocês, não caiam no que algumas pessoas dizem, né? Aquele mito, ninguém defende, não, só ninguém defende Deus recebido, não, só uma sociedade bíblica inteira defende que a Sociedade Bíblica Trinitariana, né, que a sede é em Londres, que esse ano vai fazer, se não me engano, 190 anos, né? Pouco tempo de experiência em tradução. Então, você pode se inscrever no canal, curtir, compartilhar, né, com seus amigos, com a sua igreja. A gente está aqui para abençoar vocês e que Deus possa abençoar vocês realmente de maneira grandiosa e que Deus possa estar conosco. Deus abençoe vocês.